pessoal, eu sou a Andréa Zambel. Hoje a gente vai continuar falando sobre direito sucessório e hoje vamos falar sobre testamento. Bom, testamento é o ato jurídico personalíssimo, unilateral, solene, gratuito e revogável, onde alguém, de conformidade com a lei, dispõe para que depois da sua morte, do todo ou de parte do seu patrimônio, pode também fazer outras previsões, tais como reconhecimento de filhos, nomeação de tutor, instituição de fundação e dentre outras coisas. Isso tudo tem previsão lá no artigo 1857 do Código Civil. Bom, quais são as principais características do testamento? O testamento, enquanto fato jurídico, em sentido amplo, na espécie fato humano, ato jurídico, na modalidade negócio jurídico unilateral da vontade não receptícia, apresenta algumas características. Primeira, ato jurídico personalíssimo. Gente, o testamento é um ato personalíssimo, tanto que não é permitida a elaboração de testamento por procuração, tá? Isso está na primeira parte do artigo 1858. Segundo, o testamento ele é um ato revogável. O testador ele pode revogar o testamento, sendo total ou parcialmente, pela mesma forma como ele fez. Artigo 1969 do Código Civil. Ele pode revogar a qualquer tempo, seja de forma expressa ou mesmo tácita, já que basta para isso ele fazer um novo testamento que vai disciplinar totalmente a matéria que vinha anterior no testamento que estava no testamento anterior, que ele estará automaticamente revogado. Artigo 1970 do Código Civil. Então, de regra, considera-se como válido o último testamento. Mas, como toda regra tem a sua exceção, aqui não seria diferente. Se o testador ele tiver reconhecido um filho havido fora do casamento, ainda que ele revogue o testamento, essa cláusula ela vai vigorar plenamente, já que essa previsão legal, tem previsão legal nesse sentido, lá no artigo 1609 do Código Civil, no inciso 3º. Outra característica, terceira, negócio solene. O testamento é um negócio jurídico, ele é cheio de formalidades. Talvez, depois do casamento, seja este o ato mais solene do nosso ordenamento jurídico. Somente será válido se obedecer estritamente o que é previsto em lei. Quarta característica, negócio gratuito. O testamento, ainda que verse sobre bens e coisas com valor econômico, não visa a obtenção de vantagens para o testador, Mesmo que o testador imponha encargo aos beneficiários, ainda assim o negócio ele não perde as suas características de gratuidade. Quinta característica, ele é, o testamento, um negócio jurídico unilateral. Bom, ele é aperfeiçoado somente com a manifestação do testador. E ele depende da vontade das pessoas que estão mencionadas no testamento.
Na verdade, o testamento é uma declaração não receptícia. Bom, gente, para esse testamento ele ter validade, o testamento exige as mesmas formalidades de qualquer outro negócio jurídico. E quais são essas formalidades? Está lá no artigo 104 do Código Civil. Ele precisa ser agente capaz, objeto lícito e obediência à forma prescrita em lei. O agente capaz, no caso de testamento, é a pessoa maior de 16 anos e que ela tenha um discernimento do ato que ela está praticando. Essa foi a vontade do legislador civil, que assim expressamente determinou lá no artigo 1860 do Código Civil. É interessante a gente chamar a atenção que, nesse caso, em face do caráter personalíssimo do testamento, o menor ele não vai necessitar aqui da assistência de um eventual representante legal, né? Sendo essa uma exceção à regra geral. Então, a capacidade especial para atestar não se confunde com a capacidade em geral para os demais atos da vida civil. Não podendo testar os absolutamente incapazes e os que tenham discernimento do ato, aqueles que não tenham discernimento do ato que está sendo praticado. Artigo 1860 do Código Civil. Se a pessoa não se enquadrar nessas duas restrições, ela está apta a fazer um testamento válido. Mas eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Os cegos, os analfabetos, os idosos e até mesmo as pessoas enfermas, elas podem livremente testar, já que essa eventual deficiência não é causa impeditiva. O cego somente poderá fazer testamento público, que lhe será lido por 2 vezes pelo tabelião e uma vez por uma das testemunhas. Artigo 1867 do Código Civil. Já o analfabeto, o tabelião ou o seu substituto legal, ele declara essa condição, assina, nesse caso, é assinado pelo testador e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias, artigo 1865 do Código Civil. Pessoal, o surdo e mudo, desde que ele saiba escrever, ele pode fazer o testamento, mas somente da forma cerrada, artigo 1873 do Código Civil. Se ele for apenas surdo, ele pode testar, também pela forma de testamento público, artigo 1866 do Código Civil. Bom, se quando o testador fez o testamento, ele era plenamente capaz para fazer o testamento, esse ato ele permanece válido, ainda que haja incapacitação superveniente. Significa dizer que a capacidade de quem testa deverá ser aferida na hora da elaboração do testamento. Se depois o testador vem a perder o discernimento, este fato não tem condão de retroagir e tornar o testamento inválido, porque ele ficou inválido depois, a pessoa ficou incapaz depois de já ter feito o testamento. Quando ele fez o testamento, ele era capaz. Pela mesma razão, se no momento da elaboração do testamento, o testador era incapaz, sua capacidade posterior, ela não vai validar o testamento. Artigo 1861 do Código Civil.
A impugnação da validade do testamento, ela caduca no prazo de 5 anos, contados da data do registro do testamento, artigo 1859 do Código Civil. Esclareço que qualquer testamento, ele deve ser levado a juízo para efeito de registro e cumprimento. E nesse momento que o juiz irá verificar as formalidades do documento, e dando por sua regularidade, ele manda que seja registrado, arquivado e cumprido. Código de Processo Civil, artigo 735. É a partir desse registro que se conta o prazo decadencial. É interessante a gente destacar que, mesmo sendo eivado de vícios, o testamento não mais poderá ser invalidado depois de transcorrido o prazo de 5 anos. Quer dizer, mesmo sendo nulo, passado o prazo decadencial, o negócio ele se tornará válido, sendo um típico caso de convalescimento de decurso de tempo, contrariando a regra geral das nulidades dos negócios jurídicos nulos. Está lá no artigo 166, combinado com o artigo 169 do Código Civil. Bom, o nosso Código Civil, ele prevê 2 grandes grupos de testamento. Os ordinários, que estão incluídos testamento público, cerrado e particular, que estão previstos lá no artigo 1862 do Código Civil. E os especiais, que estão o marítimo, aeronáutico e militar, que tem previsão lá no artigo 1886 do Código Civil. E vamos estudar cada um deles. Vamos falar agora do testamento ordinário. Vamos começar com o testamento público. O testamento público é aquele escrito por tabelião, na presença de 2 testemunhas e que devem assistir o ato. Depois de escrito o testamento, ele vai ser lido em voz alta pelo tabelião ou pelo testador, para que essas testemunhas possam aferir a veracidade do que consta no documento. E depois todos assinam. Isso tem previsão lá no artigo 1864 do Código Civil. Bom, o analfabeto, sendo ele o testador, o tabelião ou seu substituto legal, vai se certificar que ele é analfabeto. E a pedido dele, uma das testemunhas vai assinar no seu lugar. Artigo 1865 do Código Civil. Agora, se o testador ele for surdo, quando o testador, for inteiramente surdo, ele não escuta nada, tá? Então, mas ele sabe ler, tá? Então, ele vai ler o seu próprio testamento. Agora, se ele não souber ler, vai designar alguém que faça isso em seu lugar na presença das testemunhas. Artigo 1866 do Código Civil. E temos também a possibilidade do testador ser cego. A lei é clara e permite fazer, o cego só é permitido fazer o testamento público e que deverá ser lido por 2 vezes em voz alta, uma pelo tabelião e a outra por uma das testemunhas instrumentárias, tudo devendo ser mencionado no corpo do testamento. Artigo 1867 do Código Civil. Muito bem, testamento cerrado. Gente, esse deve ser escrito pelo próprio testador ou por outra pessoa a seu pedido. E depois entregue ao tabelião, na presença de 2 testemunhas. Artigo 1868 do Código Civil.
Recebido o testamento, o tabelião ele lança o auto de aprovação, que será assinado por ele, o testador e as testemunhas. Depois ele serra e cose o instrumento, entregando ao testador. Artigo 1874 do Código Civil. Atenção! Quem não sabe ou não pode ler expressamente é proibido de fazer esse tipo de testamento. Artigo 1872 do Código Civil. Porém, o surdo-mudo e também o mudo pode fazer, contanto que ele escreva e assine de próprio punho. Artigo 1873 do Código Civil. Testamento particular, ou chamado também de hológrafo. Bom, que testamento é esse? É aquele que pode ser escrito de próprio punho, ou algum processo mecânico. E depois de elaborado, ele é lido na presença de 3 testemunhas que vão subscrevê-lo. Artigo 1876 do Código Civil. Depois da morte do testador, se as testemunhas forem impugnadas ou mesmo o conteúdo do testamento, haverá necessidade de elas confirmarem a veracidade do testamento. Artigo 1878 do Código Civil. Atenção! Nesse tipo de testamento, não se admite a hipótese de ser escrito a rogo, tendo em vista seu caráter personalíssimo. Chama a atenção o fato de que esse tipo de testamento ele pode ser escrito em língua estrangeira, desde que as testemunhas conheçam o idioma. Artigo 1880 do Código Civil. Há também o testamento particular excepcional. A lei autoriza em caráter excepcional, né? E justificadamente o testador possa atestar sem a presença de testemunhas, ficando aí a critério do juiz validar esse tipo de testamento. Artigo 1879 do Código Civil. Bom, vamos falar agora dos testamentos especiais. Para a validade do testamento, deve o testador utilizar uma das formas expressamente previstas no Código Civil. Não é permitido fazer combinações ou inventar qualquer outro modelo. Além dos testamentos ordinários que acabamos de ver, o Código Civil ele criou 3 outras modalidades para serem utilizadas em situações excepcionais. Não se pode cogitar de nenhuma outra. Artigo 1887 do Código Civil. E quais são eles? Primeiro, testamento marítimo. O testamento marítimo é aquele realizado a bordo de um navio, em que o testador esteja viajando e tenha receio de morrer durante a viagem. Será feito perante o comandante do navio na modalidade público ou cerrado, na presença de 2 testemunhas. E aí ele tem que ser registrado no diário de bordo do navio. Artigo 1888 do Código Civil. Há também o testamento aeronáutico. É aquele realizado a bordo de aeronave militar ou comercial, onde o testador ele esteja em viagem, que será redigido por pessoa designada pelo próprio comandante. Artigo 1889 do Código Civil. E há também o testamento militar. O testamento militar é o testamento que é facultado às pessoas que estejam em campanha militar ou não. E eles estão com receio de morrer em razão de uma guerra, né?
e podem utilizar este tipo de testamento. Ele tem previsão lá no artigo 1893 do Código Civil. Atenção! Nas 3 formas que acabei de falar, testamento aeronáutico, militar e marítimo, o testamento ele caduca em 90 dias. Se passada a viagem ou após o retorno da guerra, o testador ele não tiver outro testamento pela forma ordinária. E aí isso tem previsão lá no artigo 1891 e 1895 do Código Civil. Muito bem. Aplicam-se aos testamentos as regras dos negócios jurídicos, em geral, cuja proibição de testemunhar, ela se encontra lá no artigo 228 do Código Civil. Porém, devem ser observado o fato de que o analfabeto não pode ser testemunha, já que é necessário tomar a assinatura, assim como os beneficiários diretos, os herdeiros ou os legatários, tá? Em razão do seu interesse nos bens, né? Essas proibições, elas são estendidas também aos ascendentes, descendentes, irmãos e cônjuges. Bom, quero falar para vocês também do testamento militar nunculpativo. O testamento militar nunculpativo é aquele realizado de uma forma oral, que é permitido às pessoas em guerra, que elas estão em combate ou elas estão feridas, né? Elas podem fazer esse tipo de testamento perante 2 testemunhas, que vai deixar de ser válido se a pessoa não morrer, tá? É um testamento militar, porém na forma nunculpativa, artigo 1896 do Código Civil. Como o Código Civil não fixou o prazo da sua validade, a gente deve se depreender que esse tipo de testamento, diante a sua especialidade, ele vai se caducar se a guerra terminar, né? Onde o testador está participando, né? Ou após a sua convalescença. Então, a gente tem que entender, né, porque passado o perigo de morte, o testador ele pode se servir das formas ordinárias de testamento. Atenção, esta é a única exceção, porque a regra é que o testamento ele seja de forma escrita e não oral. Bom, existe o testamento conjuntivo. Conjuntivo é o testamento feito por 2 ou mais pessoas simultaneamente no mesmo instrumento, em que uma destina os bens à outra mediante o fato de a outra lhe deixar também os seus bens, ou mesmo a terceira pessoa, ou ainda que instituem bens comuns. Gente, o código, ele proíbe o testamento conjuntivo. Quer dizer, feito em conjunto, artigo 1863 do Código Civil. Porque tenta, na prática, um pacto sucessório, contrariando a proibição que está lá no artigo 426 do Código Civil, que é o chamado Pacta Corvina. Então, o legislador ele proibiu expressamente o testamento conjuntivo, em qualquer de suas formas, seja qual elas forem. Tem a forma simultânea, que é aquela em que, no mesmo instrumento, as pessoas elaboram disposições conjuntas em favor de terceira, e tem a forma recíproca, que é aquela em que as pessoas instituem benefícios reciprocamente. Então, quer dizer, um
e o outro se atribuem reciprocamente bens, como se estivessem fazendo uma troca. Né? E também é a forma correspectiva, ou correspectivo, é aquele em que as partes fazem retribuições mútuas. Atenção, nada impede que o casal, ou mesmo duas ou mais pessoas conhecidas, compareçam ao cartório de notas e ali cada um faça o seu testamento em cédulas distintas. O que a lei proíbe é o testamento feito no mesmo instrumento. Bom, finalizamos a parte de testamento. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau!